Pope and doctors, a one chair. All it please, I'll say amen. E ela disse, filho, não foi isso. Ela disse, sabe onde fica aquela pequena missão aqui na rua, aquelas pessoas lá que... Disse, sim, lembro-me disso. Disse, há uma senhora que disse que se sentiu guiada a vir aqui e me perguntar se o pastor poderia vir orar por mim. E então eu lhe disse que podia. Assim, disse, o pastor chegou e leu na Bíblia, se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros e ungindo-o com azeite, orem sobre ele. A oração da fé salvará o doente. E disse, sabe, ele leu isso na Escritura e orou por mim e me ungiu com azeite. E na manhã seguinte, eu estava tão melhor que o médico me deixou sentar. Em alguns dias eu estava bem. Bem, ele disse, oh, louvado seja o Senhor. Ela disse, filho, você devia... Ele disse, mãe, a senhora está começando a agir como aquelas pessoas. Disse, ouça, mãe. Disse, aprendemos na escola que onde ele leu, a segunda escritura que ele leu estava em Marcos 16, que estes sinais seguirão aos que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Disse, aprendemos lá na escola que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Disse, veja, essas pessoas não vão à escola, a maioria delas lá. Elas são incultas, um tipo de gente analfabeta. Disse, elas têm boas intenções, sem dúvida, mas, disse, aprendemos na escola que, do versículo 9 em diante, isso foi acrescentado, talvez pelo Vaticano ou algo assim, mas, disse, porque essa parte não é inspirada. A mãezinha soltou um grande aleluia, e assim disse, ele disse, mãe, bem, o que a faz dizer isso? Disse, estava pensando, filho, se Deus pode me curar com uma palavra não inspirada, o que ele de fato poderia fazer com aquela que é realmente inspirada? Assim como as outras promessas. Pedi qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Se disseres a este monte, move-te e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, tu podes ter o que disseste. Quando orar, diz, crede que recebeis o que pedis e ser-vos-á dado. Vejam, é tudo inspirado, cada pedacinho. Quando Morris Reedhead, um excelente erudito, veio à minha casa, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Caiu sobre uma mesinha de centro em casa. Ele me disse, irmão Branham, entendo que o irmão era um batista. E eu disse, bem, só fui ordenado na Igreja Batista Missionária quando jovem, não pertenço a... Disse, bem, e quanto a esses pentecostais com quem anda? Eu disse, são pessoas como o irmão e eu. Ele disse, bem, escute, disse, acha que é o Espírito Santo que eles têm? Eu disse, claro. Ele disse, por que dão tantos chutes, pulos e gritos? Eu disse, bem, eles têm de soltar o vapor pelo apito se não o usarem para fazer as rodas girar. Eu disse, é só conseguir fazer com que aprendam do que se trata, em vez de apenas o soprarem assim. Ponha-a para funcionar, fé na rua, tentando levar pessoas para o reino de Deus. E ele disse, bem, já os vi fazer tudo isso. Disse, vou lhe dizer por que estou aqui. Disse, um bom rapaz da Índia, disse, ele adquiriu instrução e escolaridade. Disse, eu, quando ia partir, levei-o ao avião para colocá-lo no avião para voltar ao exterior. Eu lhe disse, filho, agora você tem instrução, está voltando ao seu povo. Acho que ele estudou acho que eletrônica. Ele disse, quando ele foi voltar, disse, por que não deixa esse velho profeta morto, Maomé, e recebe um verdadeiro Jesus Cristo ressuscitado no coração? E ele disse, Senhor, quero lhe perguntar algo. Agora lembrem-se, isto é de uma das maiores escolas bíblicas, escolas fundamentais. Este homem era um dos professores deles. Ele disse, o que seu Jesus poderia fazer por mim mais do que meu profeta? Ele disse, meu Jesus pode lhe dar a vida eterna. Ele disse, o Alcorão promete o mesmo. O Alcorão é a Bíblia muçulmana, vocês sabem. Disse, ele promete o mesmo. Ele disse, sim, eu... Disse, sabe, o Alcorão não prometeu nada. Maomé não prometeu nada além de vida após a morte. Ele disse, Jesus prometeu a vocês, professores, que estes sinais e maravilhas seguiriam.
Disse, foi o que Jesus disse. E ele disse, estamos esperando ver isso, ver vocês, professores, produzirem isso. Pensem nisso. Ele me disse, naquele momento, ele disse, percebi que não estava diante de um novato. E eu sei, alguém que sabia do que falava. Ele pode ter deixado que pensassem isso, mas é uma boa maneira de fazê-lo, deixar o inimigo pular em cima de você uma vez assim, e então não saber para onde ir. Está vendo? Então ele disse, percebi que aquele não era um novato. E ele disse, bem, agora olhe aqui, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele disse, ressuscitou? Disse, vocês tiveram 2000 anos para provar isso, e 2/3 da terra mal ouviram falar dele. Agora, o que há com vocês? Ele disse, deixem Maomé ressuscitar dos mortos, e o mundo inteiro saberá em 24 horas. E é isso mesmo. Vejam, tem um cavalo junto à sua sepultura. Eu ouvi lá. Trocam de guarda a cada 4 horas, ainda esperando que ele ressuscite. Em tipo, lá, voltando num cavalo branco, vejam, para conquistar o mundo. E assim, ele disse, deixe-o ressuscitar dos mortos e o mundo inteiro saberá. Ele disse, bem, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele disse, seu profeta está no túmulo. Ele disse, como sabe que ele ressuscitou dos mortos? O professor disse, ele está em meu coração. Ele disse, Maomé também está em meu coração, Senhor. Ele disse, mas eu tenho alegria e paz. Ele disse, Senhor, o islamismo pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo. E produzem. Deveriam ouvi-los gritar e clamar. Isso mesmo. Produz tanta psicologia quanto o cristianismo. Ele disse, bem, o que quis dizer quando disse que Jesus lhe prometeu todas estas coisas? Disse, suponho que esteja se referindo a Marcos 16. Ele disse, sim, é uma delas, não todas, mas é uma. Jesus disse as últimas palavras que ele disse à sua igreja, ide por todo o mundo, vejam, e pregai o evangelho. E estes sinais seguirão ao que crê. Quanto tempo? Todo o mundo, toda criatura, sem puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. As últimas palavras que ele disse, de acordo com sua escritura. Ele disse, bem, veja, isso é só. Disse, bem, essa parte não é inspirada. Disse, não foi isso que ele quis dizer, isso não foi. Ele disse, não é inspirada? Disse, que tipo de livro você está lendo? Disse, todo o Alcorão é inspirado. É uma derrota da fraqueza da teologia. Uma teologia feita pelo homem, que não tem o espírito para se posicionar e encarar a coisa. Como os filhos hebreus disseram, nosso Deus é que nos pode livrar desta fornalha de fogo. Entretanto, não nos curvaremos a esta imagem. Precisamos de pessoas com coragem. O homem que creu em Deus sempre foi corajoso e creu no sobrenatural. O homem que crê em Deus. O Sr. Reedhead disse, eu chutei o chão, irmão Branham, chutei a poeira assim, e não pude responder ao homem. Ele disse, propus em meu coração vir vê-lo depois disso e perguntar por que foi isso. Ele disse, aqui estou. Ele disse, se o Espírito Santo... Disse, irmão Branham, minha mãe me mandou para a escola. Ele disse, eu, quando recebi meu bacharelado, pensei que exatamente... Eu disse, sei o que quer dizer. Disse, então um dia recebi meu bacharelado, pensei que ali mesmo acharia Cristo. Ele não estava lá quando recebi meu diploma de doutor. Disse, tenho diplomas suficientes, diplomas honoríficos, para cobrir suas paredes. E onde está Cristo em tudo isso? Eu disse, quem sou eu para dizer que os professores estão errados, mas não é disso que estamos falando. É a pessoa, Cristo, que você deve conhecer. Agora, esse homem está realizando grandes campanhas em todo lugar. E o Dr. Livale, ali, um bom amigo meu, também é amigo dele. E ele está tendo grande êxito, orando pelos enfermos e realizando grandes campanhas e tudo mais. É porque esse homem creu. Agora, vejam, o Espírito que estava em Cristo, o corpo, Jesus que era Deus, Emanuel, o Espírito Santo, Deus, desceu em Cristo e ele se tornou Deus conosco. E então isso foi para nos redimir, seu sangue derramado. Agora, no Antigo Testamento, quando o adorador vinha e punha as mãos sobre sua oferta e cortava o pescoço o sacerdote cortava ou sacrificava, o adorador segurava o sacrifício com as mãos e sentindo o rasgar da carne e o cordeirinho morrendo, sua lãzinha sendo banhada com seu sangue, cobrindo as mãos do crente e tal, o recolhia no prato para ser queimado lá no altar.
O crente percebia que era ele que deveria estar morrendo por aquele pecado, mas o Cordeiro estava morrendo em seu lugar. Agora, mas a vida que estava naquele sangue não poderia voltar sobre o adorador, pois era o sangue de um animal que não tem alma. Portanto, havia uma lembrança do pecado continuamente. Mas agora, Jesus sendo Emanuel, então a vida de Deus estava nele e essa retorna. Não apenas a vida de um homem, mas o próprio Deus, na forma do Espírito Santo, volta e os torna filhos e filhas de Deus. Então vocês são filhos e filhas, e então quando você sente o rasgar e a angústia e o castigo pelo qual Jesus passou, escarnecido, seu ministério chamado de obra do diabo, Beelzebul, e ridicularizado e zombado pelos líderes religiosos e rejeitado, ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. E as coisas pelas quais ele passou. E então ter sacrificado sua vida na cruz para redimir o que Deus de antemão conheceu. Redimir, trazer de volta ao lugar de onde caiu. Então Deus fez isso a fim de enviar de volta o Espírito Santo sobre a igreja agora, para que as pessoas, os crentes, é só para crentes. Não é para incrédulos. Eles nunca verão. Estão mortos para começar. Olhem para aqueles fariseus quando viram Jesus realizar o sinal que era para ser o próprio sinal messiânico. Olhem para Pedro. Ele creu na hora. E Natanael creu na hora. A mulher junto ao poço creu. O cego Bartimeu. Todos esses que receberam, creram. Mas aqueles líderes ficaram lá e disseram, é Beelzebul, um espírito maligno. Algum tipo de fraude ou truque. Jesus disse, se disserdes isso contra mim, eu vos perdoarei. O sacrifício ainda não tinha sido feito. Mas, quando o Espírito Santo vier fazer o mesmo, uma palavra contra ele nunca será perdoada neste século, nem no futuro. Por que não podiam crer? Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as obras dele. Isso mesmo. Crer na palavra é receber a palavra e deixá-la se tornar vida. Agora, Deus mostrando lá como ele estava confirmando esta aliança. Tem de ser assim. A igreja, não uma organização, não uma denominação, mas o indivíduo e Deus tem de se tornar o mesmo Espírito. Esse foi o propósito de Deus no princípio. Adão e Eva eram o mesmo Espírito. A Bíblia diz em Gênesis, em 1:27, a imagem de Deus. Deus é Espírito. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, na forma do Espírito que estava em Deus. E Adão devia cuidar da terra exatamente como o Espírito Santo deve guiar a igreja agora. E o homem ainda não estava em carne, e ele era tanto masculino quanto feminino, pois era o mesmo Espírito. Então Deus criou o homem do pó da terra e o fez em forma de animal, porque agora somos animais, sabemos disso. Somos mamíferos, e esse animal é de sangue quente, e estamos nessa imagem da vida animal. E então Deus tirou uma costela de Adão, não uma mulher, é um derivado do homem, não exatamente na criação original. Ele tomou uma costela, ele separou o físico e tirou o espírito feminino de Adão e o pôs em Eva. Lá estavam o homem e a mulher. E quando saem desse lugar, eles estão fora da sua condição correta. Há uma perversão em algum lugar. Quando uma mulher quer ser masculina ou um homem quer agir como mulher, há algo errado em algum lugar. Eles estão fora da sua condição correta. Notamos isso em Rebeca e Isaac, sendo parentes de sangue, vejam. Mas, agora, isso estava tipificando a semente natural de Israel. Mas, pela fé, Cristo entrou em cena, o que não está no natural. Como o sinal estava, o sangue no umbral da porta, no Egito. Não importa quão circuncidados, quanta aliança tivessem, o sinal tinha de ser mostrado ou a aliança era anulada. Claro, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Agora, o sinal não é o sangue, é a vida que estava no sangue, o Espírito Santo. E esse é não importa quão religioso você seja, a menos que tenha recebido o Espírito Santo, você perecerá.
É a única forma. Não há outra escritura para fazer qualquer coisa, só essa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Efésios 4:30. Notem agora, voltamos. Então, isso mostra que Adão e Eva eram um para começar. Marido e mulher ainda devem ser um. Agora, mas quando eles se separaram, então, para estar em carne, foi aí que Eva caiu. Caiu. Por quê? Ao descrer da palavra, cada frase dela. Algumas pessoas podem aceitar uma parte da palavra, mas não o resto. Tem de estar toda ali. Estão vendo? Estão vendo? Ela só duvidou de uma frase dela. E se toda esta enfermidade e problema que temos agora veio por uma mulher ao duvidar de uma frase dela, como vamos voltar com algo menos do que crer nela toda e aceitá-la toda? Isso foi seu... Eles estavam fortalecidos por essa palavra. Quando se separaram em carne, eles caíram. Ela caiu pela palavra. Notem o que ela procurava. Tantas pessoas hoje querem um jeito melhor, elegante, mais fácil. Elas não querem encarar o que está diante delas. Se o fizerem, serão expulsas de sua organização, excomungadas, menosprezadas. Não sabem que todos os homens falarão mal de vós falsamente por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora, o que mais queremos que ele diga? Poderíamos dizer milhares de palavras, escrituras referentes a isso, abrangeriam de Gênesis a Apocalipse. Pois tudo o que temos hoje começou em Gênesis. É o capítulo semente, toda a incredulidade e tudo mais começaram nesse ponto. A igreja começou ali, tudo começou ali. É como duas videiras crescendo, e uma imitando a outra, e crescendo quase iguais. Como Moabe e também Moisés. Lá vinha Israel, pequeno, sem denominação, sem mesmo ser uma nação, e tinham o mesmo sacrifício aqui em Moabe, uma fina denominação. Todos os seus dignitários vieram, ofereceram o mesmo sacrifício, tentando, o bispo deles lá, Balaão, foi amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Eles pensaram, essa gente relegada. Eles nem têm igreja, por assim dizer. São apenas errantes. E ele disse, mas eles falharam em ouvir aquele brado do rei no arraial. Ele falhou em ver essa cura divina entrar lá por essa semente. E a rocha ferida para lhes dar vida. O brado do rei no arraial. Ele falhou em ver isso, esse bispo cego. No entanto, fundamentalmente, ele estava tão certo quanto Moisés. 7 altares, 7 sacrifícios. Até oferecer um carneiro, falando da vinda de Cristo. Mas Deus não precisa que ninguém o interprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele faz a promessa, então a cumpre. E essa é a interpretação dela. Ninguém tem de interpretá-la. Deus não pede a ninguém. A Bíblia não é de particular interpretação. Todos tentando dizer que ela quer dizer isto, aquilo. Deixe Deus falar por si. É Ele quem o faz. Ele fez a promessa, Ele a garante aos crentes. Mas os incrédulos não recebem nada, não é para eles. Para começar, estão mortos. Eles nunca foram nem representados. Não há nada neles. São cascas mortas. Você não vai querer ser assim. Enchei-vos do Espírito. Notem, ele separou Eva e Adão, e ela caiu. Adão foi com ela. Agora, Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Mas Adão, o primeiro Adão, também era filho de Deus. E ele saiu por causa do amor por Eva, para tentar trazê-la de volta, pois a amava. Cristo fez o mesmo para redimi-la. A quê? A palavra. O que causou a queda? A palavra, descrer da palavra, toda a palavra. E Cristo veio para poder se tornar um de nós, sua vida em nós, para continuar a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus. É por isso que ele veio, para fazer isso. Agora vemos na confirmação, redimir-nos a si, redimir os filhos rebeldes que se desviaram nesses necrotérios e voltar à palavra, de volta à palavra identificada.
Agora, aqueles judeus, quando Jesus veio, eles puderam dizer, nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Aqui está o que Moisés disse. Somos discípulos de Moisés. Jesus, com apenas 12 anos, debatendo com eles. E então, quando... Vejam, é o que o homem faz quanto a isto. Mas Jesus disse, se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis, porque as obras que o Pai me deu para fazer testificam quem eu sou. Quem? Qualquer homem que é enviado por Deus. Deus testifica das obras que Ele lhe ordenou fazer. Se não testifica, a Escritura não apoia. Deixe isso. Mesmo no Antigo Testamento, eles tinham um jeito de saber se era verdade ou não. Eles levavam um sonhador, ou profetizador, ou quem fosse, o levavam ao Urim Tumim. Essa era uma luz sobrenatural. Deus sempre é sobrenatural, age no sobrenatural. Enquanto houver um Deus lá, haverá sobrenatural se for Deus Jeová. E quando, não importa se o sonho parecesse bom, se não refletia sobre esse Urim Tumim, então estava errado. Agora o antigo sacerdócio aarônico está abolido, mas ainda temos um Urim Tumim. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Revela-o nesta palavra. E tudo que é contrário a essa palavra não é Deus, contrário a ela. Mas Deus fala por si. Ele se identifica com a sua palavra. Foi aí que Jesus derrotou Satanás. Está escrito. Então lá veio Satanás de volta e chegou batendo as asas de novo. Ele disse, sim, também está escrito. Mas dessa vez, quando veio, ele esbarrou numa alta voltagem. Dessa vez, ele chamuscou as asas. Ele saltou de lá, então. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai-te para trás de mim, Satanás. Estão vendo? Notem o que aconteceu. Deus sempre se identificou por sua palavra prometida. Agora, se esses fariseus tivessem esquadrinhado, Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Isso estava na Escritura. Mas não é de admirar que Jesus agradeceu ao Pai, disse, graças te dou, Pai, ocultaste isto aos olhos dos sábios e entendidos, revelaste-o aos pequeninos que querem aprender. Quando ele disse a Pedro aquele dia, quando desceram, quando ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um disse que tu és Elias, um disse que tu és Moisés, etc. Ele disse, mas não foi essa a pergunta. Eu perguntei a vocês. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue nunca te revelaram isso. Nunca aprendeste isto no seminário, ninguém te ensinou, mas é uma revelação. Oh, que coisa! Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A revelação, ou a identificação de Jesus Cristo. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora sigamos adiante. Nós o achamos... Agora vamos ao capítulo 17. Nós o achamos aqui no capítulo 17, onde ele apareceu a Abraão depois da confirmação disso, mostrando o que ele ia fazer. E agora, lembrem-se, o Espírito vem sobre... E o Espírito que está na igreja, a verdadeira igreja, a igreja de Deus, o povo de Deus, o Espírito que está neles está sobre... O mesmo Espírito está sobre Cristo, com uma promessa. Também fareis as obras que eu faço. Lembrem-se, certa vez na crucificação, pouco antes dela, puseram um trapo em volta do seu rosto e bateram-lhe na cabeça com uma cana, disseram... Agora, se tu és o Filho de Deus, tu és profeta, dizem-me. Profetiza, profeta. Eles passaram a vara. Dize-nos quem te bateu. Estão vendo esse diabo? Estão vendo? Ele disse, entendo que és um grande realizador de milagres. Transforma estas pedras em pães. Deixa-me ver-te fazê-lo. Eu crerei em ti se fizeres assim. Transformares estas pedras em pães. Eu crerei. Eu o farei. Um homem me disse, não faz muito tempo, disse, se puder apresentar uma pessoa que foi curada com um atestado médico. Eu disse, oh, misericórdia, homem, cale-se. Pelo amor de Deus. Eu disse, trarei médicos a centenas. Ele disse, tenho $1.000 esperando por você se trouxer. E eu trouxe os médicos com os casos. Ele disse, bem, o dinheiro está em... Eu disse, quero esse dinheiro para a oferta missionária. E ele disse, para enviar ao exterior a alguém que creia no Evangelho. Ele disse,
We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.